Boa tarde, servidores, boa tarde, população, boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de setembro, pontualmente 12 horas, 13 de setembro de 2020. Eu tenho que criar o hábito de falar o ano, porque daqui uns anos, mas quando que aconteceu isso, né? Então eu tenho que criar esse hábito. E hoje, gente, nós estamos aqui com duas grandes advogadas, grandes meninas, mas num currículo invejável. E hoje nós vamos estar abordando um tema novo, de grande relevância, que houve uma discussão dentro do Congresso Nacional. A gente, ainda o dia que a Beatriz esteve aqui, nós fizemos ela fez essa colocação que talvez nem viesse esse ano, né, Beatriz? E acabou sendo aprovado. Está faltando a sanção. Isso elas vão falar. Já, que aí eu só ouço, né? Isso é de competência das doutoras. Então eu quero aqui deixar registrado os parabéns ao dia que é comemorado hoje, da Guarda Municipal, que no nosso município é de um trabalho relevante, tanto policial, fazendo parte do quadro da segurança pública, quanto o trabalho social que faz. Então eu quero dar os parabéns e peguei até um texto que os próprios guardas municipais estão multiplicando dentro dos grupos da própria guarda, e eles falam: no Brasil, desde 1966, no dia 3 de setembro é celebrado o Dia da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. Essa data tem a função de homenagear os profissionais dessa área que colaboram com a manutenção da segurança, da ordem pública na esfera municipal. A história da Guarda Civil no Brasil remonta à história do aparecimento das instituições de força policial em nosso país. Então, parabéns a todos pela atuação em defesa da segurança dos municípios. Aí um abraço, em nome da LINUB, a Guarda Municipal, diretora, vice-presidente do Sindicato Servidor Público, sauda toda a Guarda Municipal de Itapira e de todo o país que está nos assistindo. Hoje é o dia que durante a semana eu vim comentando, assim, triste, chateada, e chegou o grande dia. Está sendo apresentado nesse momento nas redes sociais a proposta da reforma administrativa, que eu trato como o desmonte do Estado e a retirada de direitos dos trabalhadores. Para que não haja tanta polêmica nesse momento, eles encaminharam um projeto e lá tem a retirada de férias de 30 dias dos trabalhadores que vierem a ingressar, se ele não tiver uma avaliação favorável de 2 anos de desempenho satisfatório dentro do serviço. Tem até uma discussão, uma emenda dentro da proposta da reforma administrativa. E assim, a reforma administrativa ela vem com o discurso da transparência, da eficiência da máquina pública, a diminuição da burocratização, também deixa umas lacunas para que não haja licitações, e isso está tirando um pouco o poder do poder legislativo e deixando tudo centrado no poder executivo, para funcionabilidade da máquina pública, para transparência da coisa pública. Eu tenho falado, esse é o golpe contra os trabalhadores e o desmonte do Estado, a diminuição do Estado. O ano que vem vai haver uma queda no repasse, por causa daquela emenda constitucional que congela os gastos públicos, a não ser o repasse da inflação do ano anterior, e esse ano está dando uma inflação de 2,0 pelo INPC, esse é o repasse depois de uma pandemia. Então, dentro dessa análise, dessa emenda constitucional, vai ter uma queda de 93 milhões repassado na saúde. Tanto que o orçamento ele tem aumento
somente na pasta do Exército, nem saúde, nem educação, nem segurança. A população precisa estar ciente e fazer a defesa da coisa pública, que é o que defende e que somos usuários. Falo todos os dias da saúde, não porque eu sou da saúde, mas porque é a verdade. Os dados dão que o Brasil é o país que mais tem Covid, mas é o país que mais cura Covid, por causa do SUS, o Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos o SUS, e com índice de desempregados, com índice que sobrevive com um salário mínimo, com certeza teriam mais mortes, que já passou de 200 mil mortes de Covid, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, que a população tome ciência do que é essa reforma administrativa e o que é que vai nos afetar. O meio de comunicação vai defender essa estrutura que vem vindo aí no desmonte do serviço público. A população é o usuário do serviço público, seja o segmento que for, saúde, educação, segurança, saneamento. Então saibam e participem dessa discussão. Ouçam os lados e tirem suas conclusões. Nós já vamos estar nos manifestando a partir de hoje. Temos manifesto a partir das 18 horas nas redes sociais contra o desmonte do Estado. Então, agora eu vou passar, já falei, mas não estou nervosa não, estou com o coração assim, doendo. Eu tenho 35 anos de serviço público, então isso dói, a gente vê desmontar uma estrutura, né? Há uma deficiência, precisa haver algumas adequações, mas não desmontar um Estado, desmontar o que o povo, dentro de um empobrecimento que a gente não sabe como vai ficar o ano que vem, a hora que essa pandemia acabar, nós vamos ficar tudo neurótico, tanto passar álcool, então isso é a verdade que vai acontecer. E aí, gente, eu fico nervosa, eu fico triste de ver todo esse desmonte em cima do que foi construído a duras penas, com a participação popular. Que a emenda, que a Constituição de 88, quando ela houve uma abrangência dessa, das políticas públicas, houve a participação popular. E hoje há um desmonte do Estado brasileiro democrático de direito dentro de paredes. Isso é muito triste. Então é isso que me dói. Aí eu tive uma diretora que falou: Cristina, você fica calma. Não é que eu fico nervosa, é que eu sou assim mesmo. Tá? Então agora nós vamos falar com as meninas. Gente, o currículo dessas meninas aqui, olha, tudo criança, né? Tudo criança. Mas olha o tamanho do currículo dessas meninas, né? E elas que vão falar para vocês hoje sobre a Lei de Proteção e Dados. A Beatriz é loirinha, moreninha, bonitinha. A Beatriz Carmona Lesses, advogada formada pela FACAMP em 2014, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela FACAMP em 2018, em Lei Geral de Proteção de Dados pela FIA em 2019, experiente em Direito Empresarial e Societário, Direito Bancário e Mercado de Capitais, Direito do Autor e Propriedade Industrial, Contratos e Trabalhista, com ênfase no setor de engenharia elétrica, construção civil, condomínios e prestação de serviços. É ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada, da 95ª Sessão da OAB de Itapira, integrante do Conselho Municipal de Direito da Mulher de Itapira. Essa menina é fé. Ela lá, você está vendo, né? Mulherada, por isso que mulherada. Por isso que nós somos a maioria. Nós somos a maioria, né? E somos a maioria também no direito eleitoral, no direito a voto. E nós vamos falar disso. Gente, nós vamos falar de direito a voto, do empoderamento das mulheres, né? E olha os currículos dessas meninadas aqui. Melissa Bofo da Costa, advogada formada pela PUC Campinas em 2002, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Marquense em 2006,
Gestão Estratégica de Pessoa pela Fundação Getúlio Vargas, 2011, e Direito Previdenciário pela AVM, essa eu não sei o que é, 2014, e em Lei Geral de Proteção de Dados pela FIA em 2019. Foi supervisora jurídica, trabalhista, coordenadora de RH e de Relações Sindicais, no Banco Votorantim, de 2003 a 2017. Possui uma grande experiência na questão de relação sindical, né? Possui experiência no ramo bancário e de proteção de serviços com forte atuação no desenvolvimento de programas de PLR, negociações com sindicatos, prevenção e contenção estratégica do passivo trabalhista, gestão de provisão contábil e orçamentária, atuou no setor de auditoria em especial nos temas de fraudes em procedimentos bancários e crimes eletrônicos. É ex-vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da 90ª Seção da OAB de Itapira e integrante do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Virada ferrada, né? Gente, que beleza. Eu já falei outro dia da Beatriz, um excelente currículo, um grande currículo, duas grandes advogadas, conheço a atuação delas na defesa das mulheres, aqui de Itapira, que eu sou participante, ouvinte do Conselho da Mulher. Então, parabéns pelo currículo de vocês, sucesso na profissão. E a especialidade dentro desse tema que agora foi aprovado. Então, Beatriz? Então, vou passar a palavra, agora nós vamos ficar atenta às meninas. Deixa eu só dar um alô ali para a Doda, nossa, ela é assídua toda a tarde, ela está conosco, a Paulinha, boa tarde, a Val Mendonça, a Sandra Nicoletti, boa tarde, pessoal. Quero pedir desculpa, ontem a Lídia ficou brava porque eu cumprimentei só a Xuxa e não ela, mas não é. Hoje nós estamos dentro do nosso estúdio, onde eu estava numa cidade fora, que o celular, a transmissão estava longe e eu não conseguia enxergar todos que estavam nos assistindo. Então, Ana Lídia, boa tarde, hoje você não está, hoje eu já estou falando oi para você. À noite, boa tarde. Então, pessoal, vamos começar a ter a nossa aula. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Foi na Buzela, eu estou aprendendo tanta coisa, achei que eu já sabia de monte. Agora as criançadas, as meninas novas, estão ensinando dentro dessa, aqui do estudo, todo dia a gente tem uma informação nova. Então fica à vontade, minha querida, você também. Beatriz? Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, de falar desse tema tão recente, né, e tão polêmico. Bom, antes de iniciar sobre a Lei de Proteção de Dados, eu queria falar uma linguagem não muito técnica, porque o pessoal consiga entender. Então, todo mundo já falou ou já ouviu alguém falar: ai, meu celular está me escutando. Eu vi um produto, comentei com uma pessoa e começou a aparecer anúncio no meu celular, no meu Facebook, no meu Instagram, sobre o produto que eu falei. De fato, o nosso celular, smartphone, computador, ele escuta o que a gente fala. Por quê? Porque sem perceber ou conscientemente, a gente apertou aquela opção de permitir o acesso ao microfone e à câmera. E quando a gente faz isso, o celular ele fica escutando o que a gente fala, e se ele percebe que a gente fala de algum produto ou de algum serviço, os anúncios já aparecem na nossa página, porque a gente autorizou que isso aconteça. E se eu não quiser que isso aconteça, ou se eu autorizei sem perceber? Essa lei, que é a LGPD, ela vai tratar desses temas e de muitos outros. Então, passada essa breve explicação, para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai falar aqui, a gente tem que fazer uma linha do tempo de como essa lei chegou ao ponto que a gente está hoje, em 2020. Essa lei, não como é a nossa, mas similares, já existiam em países estrangeiros. E esses países passaram a exigir que países que fizessem negócios com eles tivessem a proteção da privacidade e a segurança da informação. E a gente sabe que boa parte da renda, né, de um país vem de comércio exterior. Então o Brasil não ia poder fazer negócio, por exemplo, com a Inglaterra se não tivesse uma lei que legislasse dessa forma. Então,
Por conta disso, começou essa discussão para que o nosso país tivesse uma lei nesse sentido. E aí, depois de muita discussão e inspirado na lei europeia, que é o GDPR, em 2018, em agosto, a LGPD foi sancionada. Ela é a Lei 13.853 de 2019. E com a sanção, a sua vigência ia ser em 18 meses, que seria no início de 2020. Em dezembro de 2018, foi editada a medida provisória 869 pelo presidente Michel Temer da época, que ele criou a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a agência responsável pela fiscalização e sanção sobre esse tema. Só que com a pandemia do coronavírus no início desse ano, foi editada a medida provisória 959, que alterou a vigência da lei. Então ela não ia passar a vigorar no começo desse ano, mas ia ser em maio do ano que vem. Até que na semana passada, a MP 959, ela ia perder seus efeitos se não fosse convertida em lei. E aí a Câmara dos Deputados, ela aprovou, né, a LGPD, e falando que a vigência ia ser em dezembro de 2020, então nesse ano ainda. E o texto seguiu para o Senado Federal. No dia seguinte, dia 26 de agosto de 2020, na semana passada, o Senado, presidido pelo Davi Alcolumbre, ele barrou o dispositivo da lei que alterava a entrada em vigor para dezembro de 2020, declarando que ela entraria em vigor após a sanção presidencial, que é o panorama que a gente tem hoje. Então, foi aprovada na semana passada, e em 15 dias úteis, após a sanção do presidente, ela vai entrar em vigor, que isso vai ser ainda nesse mês. Por isso que é um tema tão importante de ser tratado, de conhecimento de todos, porque a gente percebeu que ninguém está muito preocupado em se adequar. A gente sabe que é um processo longo e ninguém está falando muito sobre isso. Tipo, em roda de conversa, você não escuta alguém preocupado com a proteção de dados. Só sabe que existe, mas vai entrar em vigor, mas quando? Ninguém sabe. Tá, ela teve uma vedação, voltou para o Congresso, e agora derrubou o veto. Isso. Está faltando o presidente. Isso. Sancionar para ela passar a valer. Se ele não sancionar, tem um prazo também que ela trabalha automaticamente. Sim. Ou não? Né? Sim. Então, mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela abrange qualquer atividade que envolver o tratamento de dados em meio digital e em meio analógico, ou seja, em papel ainda. Então, ela vai ser aplicada para todas as pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado. O que é isso? Todas as empresas pequenas, médias e grandes, comércio pequeno, rede de loja, rede varejista, clínica, hospital, consultório, profissional liberal, vai ser atingido por essa lei. E a gente vai tratar mais para frente de como isso vai ser feito. O tratamento, que é o que essa lei ela preconiza, é qualquer operação feita com dado pessoal. Ou seja, é coletar esse dado, é armazenar, recepcionar, classificar. Aquela ficha que a gente preenche em consultório médico é um tratamento de dados. E aí eles vão ter que ter o cuidado de ver qual dado é coletado, se ele tem por que estar ali, ou se ele é desnecessário. Tudo isso, essa lei, ela trata, e as pessoas vão ter que se adequar. E por que ela foi feita? O seu objetivo era proteger o direito fundamental à liberdade, à privacidade e ao desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais. Como eu já falei, né, no início, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada no Regulamento Europeu, que é o GDPR. Praticamente uma cópia. E ela só foi criada para essa necessidade que o Brasil percebeu para fazer comércio com os países estrangeiros, e porque ele percebeu que todo mundo estava fazendo isso. Ou seja, o Facebook, se vocês perceberam, já mudou a publicidade. Na semana passada veio uma mensagem, né, que era para aceitar a nova política, o Instagram também fez isso. Então, assim, faltava só a gente mesmo a fazer essa mudança. Outro fato que foi importante para ter essa lei... Só uma perguntinha. No Facebook chegou essa mensagem, acho que foi semana passada, certo? E quem não deu ok para mudar, ele já fez a mudança automática, ou tem que... Posso falar bem? Pode. Na verdade, não tinha a opção de não aceitar. Ah, entendi. Todo mundo tinha que aceitar para continuar a usar o Facebook.
A questão era assim, a quem dava a responsabilidade. Então, o Facebook disse o seguinte, para dados sensíveis que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Religião, gênero, toda vez que você deixar exposto, então opção minha deixar exposto, o Facebook fala assim para mim no termo, olha, você quer deixar exposto? Tudo bem, só que eu vou usar para anúncio, eu vou usar para te indicar grupo e eu vou te usar para te jogar publicidade e vender produto para você. Você aceita? Eu aceitei o termo, só que se eu não deixar essa informação pública, não vai mudar nada na minha vida. Agora, se eu deixar a informação pública, o Facebook já me avisou como que eu vou tratar os dados. A mesma coisa do WhatsApp e do Instagram. Então não tinha essa opção. Tá. E aí, além dessa necessidade do Brasil de fazer comércio exterior, em 2012 teve a lei Carolina Dickmann, né, que foi aquele do vazamento das fotos íntimas dela, que foi a criação dessa lei e mais impulsionou para a LGPD ser feita logo, que teve o caso Snowden, que é um caso estrangeiro, e entre outros. Para a título de exemplo, acho que todo mundo já foi numa farmácia e a hora que chegou no caixa, a atendente falou, pode passar seu CPF para eu dar um desconto? Só que o CPF é um documento muito particular, é uma coisa que nos identifica e que é usada para muitas funções. Então, assim, eu tenho mesmo que passar o meu CPF, que é um dado tão importante para ter um desconto na farmácia. A farmácia não poderia só com o meu nome fornecer esse desconto, porque com o meu CPF ela tem acesso a muito mais informação sobre mim do que apenas o desconto na farmácia. E o que ela vai fazer com esse dado, né? O que ela vai fazer com esse dado? Ela pega meu CPF, como que ela vai tratar? Ela vai deixar no banco de dados dela, ela vai vender para uma seguradora, ela vai repassar para uma empresa de remédios, ela vai conseguir mensurar o que cada pessoa usa de remédio, como que é o consumo local. Então a gente não sabe o que é feito. Para a gente falar do que é desconto, mas será que é só isso? Porque o problema maior que a gente vê é, tenho o dado armazenado, mas o que a empresa vai fazer? Porque tem muita empresa que vende o pacote de dados para outras empresas. E aí, o que era só ali da farmácia passou a ser a publicidade, passou a ser para quem vende cosmético, e o nosso comercializar os dados. Isso. Tem uma pergunta ali da Janete dos Reis Fernandes. Fernando Gama, boa tarde. A Cláudia Fernandes. A Janete está lá. Parabéns a essas mulheres maravilhosas. Obrigada em nome de todas. A Janete ela pergunta, o que fazemos hoje que não poderíamos fazer mais? O que a gente não pode fazer mais é coletar dados sem função. A gente vai ver mais para frente que esse coletar os dados sem função, por exemplo, uma empresa, uma farmácia, né? Eu posso me negar a passar meus dados na farmácia, num consultório médico. Sim, a gente vai ver, acho que a Ana vai falar isso, que para você poder fazer esse tratamento de dados tem que obedecer umas bases legais, que são os requisitos. Se você preencher pelo menos um, está válido esse tratamento. Por exemplo, se eu for num hospital e ele faz eu preencher a ficha e fala religião, será que é importante? Talvez seja, se a pessoa for daquela religião que não permite transfusão de sangue. Mas para outra não é importante ter na religião lá ou não. Ou ele pode fazer essa pergunta de outra forma também, né? Você aceita a doação de sangue? Então tem como você coletar o dado sem necessariamente fazer a pergunta, entrar no dado sensível. Isso. E aí, na questão da territorialidade, a LGPD ela se aplica quando o tratamento de dados for feito em território nacional ou se a atividade envolver produtos e serviços de pessoas que estão no Brasil. Bom, mas aí, falando assim de dado pessoal, né, tá aproveitando um pouco a pergunta da Janete, o que é o dado pessoal? Todo mundo fala, não pode usar dados, quais são os dados? A lei, ela classifica o que é dado pessoal, que é informação relacionada a nós, pessoas naturais, que é nome, endereço, número de documento, qualquer coisa que possa me identificar. E a lei também fala em dado pessoal sensível, que é a questão da religião, do gênero, da filiação ao sindicato, caráter religioso, filosófico, político, referente à minha saúde ou vida sexual. Isso daí é um dado sensível. Então, quem que trabalha esses dados sensíveis? Clínica médica, hospital, tem que ter uma atenção maior, a gente também vai falar. Quem que é o titular dos direitos? Somos nós, pessoas jurídicas, pessoas naturais. Quem é a pessoa que coleta os dados? Pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, ou pode ser uma pessoa
natural. Então, o nutricionista, o psicólogo, o médico, o dentista, ele também colhe nossos dados e ele também tem que se adequar à lei. Principalmente, como eu falei, tem os dados sensíveis. Então, respondendo a pergunta da Janete, o que vai mudar na nossa vida? Na nossa vida, enquanto cidadão, enquanto titular dos direitos, a gente vai ter a opção de fornecer ou não os dados e saber como que esses dados estão sendo tratados pelo lugar que a gente forneceu. Enquanto pessoa natural e pessoa jurídica que colhe os dados, a gente vai ter que se adequar à lei. Tá? Como que a gente pode se adequar à lei? A agência fiscalizadora, ela vai querer um relatório para saber como que a gente está fazendo esse tratamento. Então, por exemplo, se chega um fiscal, um bombeiro, quer saber como que está a questão aqui, se está tudo adequado. O que ele vai perguntar? Cristina, e você tem o extintor? Cristina, me passa o relatório. Cristina, onde é a saída? A mesma coisa no fiscal do trabalho, vai perguntar para a gente. E a ficha de ponto? E o registro? Enfim, o fiscal, fiscalizador da lei, ele também vai fazer essa verificação. Então, Cristina, me diga como que você trata seus dados. Como que você descarta, como você colhe, por que você colhe. A gente vai ter que ter todo esse relatório, né? Então, como que a gente se adequa à lei nesse momento? É fazendo esse relatório, adequando esses dados, colocando ele numa base legal, né? Como que a gente pode fazer isso? Existe a anonimização, que eu coleto os seus dados, só que os seus dados de nome, endereço, qualquer coisa que eu te identifique, eu não vou usar. Eu separo ele. Mas dados como se você se é feminino, masculino, se idade, nacionalidade, eu quero trabalhar porque eu quero ver quantas pessoas no sindicato são mulheres, quantas são homens, qual a idade. Isso tudo eu posso trabalhar sem ligar a pessoa Cristina, a pessoa Ednubia? Eu posso. Como? Eu anonimizo, eu separo e trabalho só os dados que eu preciso, né? Ou eu pseudo-anonimizo, que eu separo também bancos de dados, eu faço uma criptografia, eu transformo de forma que eu não possa linkar os dados. Como que a empresa ou a pessoa natural pode fazer isso? Bom, a pessoa que controla, então a pessoa que vai dizer assim, eu quero que os dados sejam tratados dessa forma, eu decido dessa forma, a gente chama de controlador, que é o controlador dos dados, é o que vai dizer o que eu preciso e como que eu vou fazer isso. Tem o operador, que é aquele que vai trabalhar. Então, por exemplo, a Cristina decide como eu vou colher os dados e o operador, por exemplo, eu e a Bia vamos dizer, Cristina, faça dessa forma, quem vai ter acesso, vou montar o seu relatório, tá? Então, é esse tipo de trabalho. Por isso que é um trabalho, mas por isso que é um trabalho longo e demorado. Quem vai fazer isso tem que entrar no estabelecimento e ver tudo que ela faz com os dados, todas as fichas, os anexos, os arquivos, daí ver. Precisa disso? Não precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar? Mas só deletar? Não adianta, porque ele fica na nuvem. Então, assim, tem que eliminar de forma total absoluta. E assim, o que é importante é que a gente está falando de dado, tanto eletrônico quanto físico. Então, quando você fala eletrônico, é importante também a equipe de TI que diga para você como que você vai armazenar, cuidar para que não tenha vazamento de hacker, que a gente vai ver também, né? E quando você tem o dado físico, que é o formulário, os documentos de admissão que você guarda para uma reclamação trabalhista, para uma fiscalização com imposto de renda, como que eu vou guardar isso? Eu vou precisar de 10 anos para guardar. Passado 10 anos, o que eu vou fazer com isso? Vou queimar? Vou jogar? Né? A gente tem um caso de alguém que não usava mais currículo e embrulhou numa loja de presente lá o material com currículo. Então, com informação dos dados pessoais das pessoas. Então, como fazer esse descarte desse material? Imprimir alguma coisa, como que eu vou descartar? Então, tudo isso tem que estar nesse relatório para uma eventual fiscalização. Tá? Nossa, bem minucioso, né? Bem minucioso, sim. Eu acho que nem aqui nós temos duas ações, que são as fichas de cadastros e tem um relatório da Unimed, que é do próprio programa da Unimed, muito minucioso, né? Isso daí vai ter que ser muito bem trabalhado, porque vai ter que ter bem lembrado, porque não só a gente tem que pensar em como a gente trabalha os dados, mas como as pessoas que a gente contrata, os terceirizados, vão trabalhar isso. Porque não é porque eu entreguei para o escritório de contabilidade, falar, eu mando tudo para o escritório e ele que vê lá. Não, eu tenho responsabilidade de saber como que ele está tratando minhas informações.
A Unimed, ela tem que fiscalizar como você está tratando aqui. E você repassando para ela como que ela está tratando lá. Então, nos contratos entre partes, essa forma de tratamento também tem que estar previsto. Porque não adianta você ter cuidado, exato, e a outra parte não. Entendi. O que a gente fala é que tem que ser um trabalho conjunto. Não adianta só o advogado trabalhar, só o TI, só a contabilidade. Tem que formar uma equipe, né, que a gente chama de um comitê da proteção de dados, dentro da empresa ou de qualquer estabelecimento que seja, para fazer de forma conjunta. Porque não adianta falar assim, olha, tá aqui, ó, o que eu tenho tá aqui. Agora a TI, você vê como você faz. Se eu não souber qual é o seu trabalho. E por isso que demanda tempo, demanda conhecimento. Ela foi aprovada, ela tem um período de adaptação para... Vamos supor, vou falar de nós aqui, né, gente? Nós temos um departamento jurídico com todos esses dados, nós temos a Unimed, nós temos os associados. Tem um período para adequar? Na verdade, a gente já passou esse período adequado. Quando foi aprovada a lei, a gente tinha até agosto agora de 2020 para se adequar. Por isso que agora, em agosto, a gente recebeu os termos do Facebook e do WhatsApp, porque era o prazo fatal antes de toda essa modificação para a gente se adequar. O que aconteceu? As grandes empresas como Facebook, Instagram, entre outros, já começou esse trabalho para combinar em agosto com tudo pronto, porque é muito mais difícil você começar agora com a lei já andando. É você pegar o bonde andando. Então, assim, a nossa orientação era, vamos começar o trabalho já, porque tem muita coisa para ser feita. E quanto antes começar, mais rápido termina e melhor fica adequado para quando começar a valer, ter fiscalização e tudo mais. Assim, a gente não pode pensar, eu sou uma empresa pequena e eu nunca vou receber uma fiscalização. Não, até porque você pode ser fiscalizado pelo setor. Eu vou fiscalizar o setor do comércio. Tá, eu sou comércio, uma lojinha, sou eu e minha funcionária, você vai ser fiscalizada. A grande loja lá com vários funcionários, com uma rede de franquia, vai ser fiscalizada, vai ser todo o setor. A gente não vai deixar de ser vista porque a gente é pequenininha. Eu sou pequenininha. Não, é todo mundo mesmo. E até porque a própria pessoa pode chegar no comércio, numa farmácia ou em um consultório e falar, olha, qual dado pessoal meu você tem cadastrado aí? Tem o nome, endereço, idade, data de nascimento, RG, CPF, tudo que ele tiver. Quando você fala, mas eu não quero esse dado. Aí, esse estabelecimento vai ter que demonstrar para você que ele vai eliminar esse dado e que você não deu o seu consentimento para que aquela coisa fosse realizada e vai ter que dar um jeito de te falar, olha, os permitidos para você são nome, RG, CPF, tá ok? O resto eu já paguei. Porque é um direito do titular, que eu acho que eu vou falar mais pra frente, de eliminar esses dados caso ele não queira que o estabelecimento permaneça com eles. Legal. Então, a empresa, para ela se adequar e fazer o pedido do dado pessoal para a gente, ela vai ter que se basear no que a gente chama que é base legal. Então, para os dados pessoais, ela precisa de pelo menos se adequar em uma base legal, que é o consentimento. Então quer dizer que é só eu assinar aquele terminho, que a gente está ouvindo muito falar assim, não, põe lá um terminho e a pessoa assina. Não, a gente até assina um termo e tem que assinar um termo, mas o termo ele tem que ser decorrente daquele relatório comunicando o que eu estou fazendo com o seu dado. E aí, ao final, ele gera o termo para o titular assinar. Então, se o Facebook fez a gente assinar, é porque ele tem todo um relatório do tratamento. E aí o termo ele só comunica e pega o nosso aval. Tá? Outras coisas, se for um cumprimento legal regulatório, Unimed, por que a Unimed pergunta certos dados para a gente? Porque ela está cumprindo uma obrigação legal. Não estou falando que é todos, mas pelo menos alguns dos dados. Se há algum estudo por órgãos de pesquisas, se está no exercício regular de direitos ou no processo judicial, proteção da vida do titular ou de terceiros. Para assegurar a saúde, eu posso perguntar, é uma base legal que eu posso enquadrar o pedido de dados. Por exemplo, você vai no médico e ele pergunta para você, me relate todas as suas doenças pré-existentes. Por que ele está perguntando isso? Para ele se resguardar e fazer um diagnóstico correto da sua saúde. Então, ele está enquadrado na proteção legal, na tutela da saúde, como base legal. Tá? Para proteção de crédito e... Enfim, esses daqui são os dados pessoais. Os dados... Eu só um exemplo. Para ficar mais ilustrativo, nesse caso da proteção à vida, quando teve um acidente lá em uma barragem de Brumadinho, foi no final de semana. E aí, como todo mundo ficou soterrado lá, quem estava lá trabalhando,
as pessoas estavam com o celular. E aí foi pedido para as empresas de telefonia para que elas permitissem, né, o acesso à geolocalização do GPS em cada celular. Porque aí com isso eles iam conseguir saber se a pessoa estava ali ou não. Só que como foi no final de semana, não tinha juiz de plantão, não foi aprovado, foi só na segunda-feira. E aí quem tinha chance de ser socorrido acabou morrendo. E se isso tivesse sido feito, a gente poderia ter salvado muito mais vida do que foi salva, né, na época. Porque as empresas de telefonia, elas têm esse controle do nosso GPS. Então, se tivesse disponibilizado no final de semana, saberia onde as pessoas estavam. Nossa, uma matéria complexa, menina. Olha, nós vamos ter uns calorzinhos aí. Ô, gente, olha, tem um pessoal novo chegando. Roseli Pereira é uma amiga minha do Iguaçu. Ela escutou uma palestra dessa, num curso que ela fez. Ela estava falando para mim ontem que eu fui convidada. Ela é mega interessada, vive mega antenada. E ela está nos assistindo. Boa tarde, Roseli. Obrigada por estar nos acompanhando. Josimar, dando os parabéns, viu? Vera Bovo, Bárbara Viana, deve ser Bia, né? Sua maravilhosa. Quem tem amigo tem tudo, né? Então, gente, assim, nós vamos ter que chamar vocês mais vezes, porque é uma matéria muito complexa. O pessoal com certeza deve estar com dúvidas, porque eu aqui escutando duas mestres, tá assim, minha cabeça a milhão, que eu já estou vendo as fichas lá, eu já estou vendo atendimento jurídico, eu já estou vendo Unimed e eu já estou... Então, com certeza, ou vamos ser clientes do escritório, porque pelo jeito, porque a especialização das duas é nessa área, então... Bom, o que nós, titulares de dados, podemos fazer? A gente pode, então, pedir para ter conhecimento, pode pedir para excluir e pode denunciar, né? Eu, por exemplo, entrei no estabelecimento, falei, exclua meus dados. O estabelecimento falou assim, tá bom, vou excluir. A gente descobre que não, podemos denunciar. Isso tudo ainda não está regulado a forma como se vai poder fazer isso, né? Por exemplo, hoje eu sei que eu posso ligar na guarda e fazer uma denúncia, enfim, para outros assuntos. Mas para proteção de dados isso ainda não está definido. Mas é uma forma que o cidadão vai se proteger. Quem vai ter competência da fiscalização nos estabelecimentos? Da onde? Essa autoridade nacional. Sabe o que aconteceu? Em 2019, o presidente criou essa agência, mas ela não está formada. Então não tem o presidente, o vice-presidente, a tesouraria, os funcionários para trabalhar. Você tem a composição dele e não tem os membros. Isso. A gente tá mais um passo que está aguardando para poder entrar em vigor com todos os funcionamentos. Ela já está em vigor, você só não tem os membros nomeados que vão ser os fiscalizadores dessa lei de proteção de dados. O que dá um fôlego para a gente se adequar, né? Bom, e a multa para quem descumpre, né, isso já está previsto. São sanções administrativas, como advertência, e pecuniárias, como multa de até 2% do faturamento do ano, limitada a 50 milhões por infração, multa diária. Eu acho que o Brasil, as leis que funcionam é a lei que mexe no bolso. Essa vai pegar. E principalmente a empresa vai ter que publicar a infração. Então, aconteceu algum vazamento de dados, aconteceu algum problema, a empresa é obrigada a publicar. E isso eu acho que é um impacto até maior do que o financeiro, porque você mexe no seu nome, você constrói a sua marca e depois você tem que se expor como um vazamento. Vou dar alguns exemplos que aconteceram recentes, tá? Em julho de 2020, algumas empresas da área de saúde, como o Hospital Sírio-Libanês e o Rap Vida, eu acho, eles tiveram um ataque de hacker e tiveram nome, CPF, nome completo divulgado. O Hospital Sírio falou que ainda conseguiu conter o vazamento, conter a infração antes de vazar os dados, né? Mas por que o sistema de saúde se especula que é sempre atacado? Porque é onde está o dado atualizado.
Você não atualiza seu dado num monte de lugar, mas no sistema de saúde você atualiza para fazer uma consulta médica, utilizar o SUS, enfim. A Honda, a Avon, a Raizen, a Energisa, todos eles tiveram problemas com vazamento de dados eletrônicos. Então, se as grandes empresas passam, por que os pequenos não passariam? E eles têm dificuldade, eles têm uma TI forte, né? E aí eu trouxe um exemplo de dados físicos, que é a questão dos currículos que foi utilizado como para embrulhar produto, mas eu acho que se a gente olhar na nossa vida, a gente imprime, larga papel, usa como rascunho. Agora que a gente está em época que tem aula em casa, né, imprime o material com o nome do filho, descarta. Poxa, a gente tem que ter cuidado, porque envolve nome de menor, de informação de escola, de localização, que pode dar origem a outros crimes. Já não estou mais falando de lei geral, mas já estou falando de uma forma geral. Quando a gente expõe dados de menores, a gente está sujeito a ter crimes de uma natureza muito maior, pedofilia, enfim. Tem que ter um cuidado maior quando se envolve crianças, né? Isso daí vem pela maldade, né? Você tem que ir adequando a legislação pela maldade do ser, né? Quando ele pode aproveitar muito pelo lado bom e acaba usando a maldade. Aí a gente fica sobrecarregado de legislações, né? E até dá uma boa interpretação popular para o povo, né? Às vezes do que está aí no vigor, o que é que pode acabar afetando a pessoa física desses dados, ela vai ter que estar aí bem atenta. E o que a gente ouviu é que, tudo bem, ter a lei agora em vigor, mas se não tem a sanção, meio que não adianta, porque as empresas só vão começar a ter essa preocupação de, olha, eu tenho que me adequar porque meu vizinho ele foi fiscalizado, a multa foi de tantos milhões, e se acontecer comigo? Porque é o que você falou, se mexe no bolso, a pessoa começa a se mexer. É verdade. E aí, assim, falando não só de proteção de dados, mas de dados de uma forma geral. Quando a gente recebe uma informação e repassa, a gente tem que antes verificar a origem, para quem a gente está encaminhando. Às vezes é só uma conversa que é tirada do contexto e é utilizada para denegrir a nossa imagem ou lesar terceiros. A gente também pode ser responsabilizado, já não dentro da lei, mas de uma forma geral pode ser responsabilizado. É o que a gente chama de fake news, né? Estou divulgando fake news, você pode ser responsabilizado por isso? Pode. E isso pode envolver dados pessoais como dados não pessoais também, né? Então eu posso ter só a sanção da lei geral e posso ter a sanção da lei penal, da lei civil por dano moral, enfim, tudo mais, tá? É um tema complexo. Mas é o que a gente fez um resumão aí. Não, eu sei, filha. Nossa, ótimo. Eu acho que assim, você já teve uma noção que você também é responsável de buscar onde você tem esses dados que foram cedidos e dentro do que você acha, você ir atrás, não, isso tira, isso põe, isso não vai ter problema. E as pessoas também que têm esses dados, que muito ainda não sabem, né, porque tem muita gente, tem pequenas empresas, né, que não sabe que isso está em vigor e que isso amanhã depois acontece alguma coisa, ele pode também sofrer, vir a ser penalizado. Principalmente uma lei que já sai com valores da penalização, né? Porque geralmente você tem lei que ela nasce morta porque ela não é penalizada. Mas aí mexeu no bolso, aí a turma já começa a ficar mais atento. Mas assim, a gente percebeu que as empresas elas estão já começando a se adequar. Você já reparou, quando você receber e-mail de anúncio, se abaixar até o final tem clica aqui se não quiser receber e-mails desse conteúdo. Aí você já sai da recebi lista de inscrição, que é uma outra preocupação da lei, porque eu não quero receber aquele conteúdo, então eu tenho como apertar que eu quero mais aquele tipo de propaganda. E já é um indício que as empresas já estão se adequando. Nossa, eu tô com o e-mail meio entupido. Eu falei pra Mônica, preciso olhar um por um. Tudo propaganda. Nossa, Fica tudo lá. aquilo deixa a gente assim, bloqueia praticamente o e-mail, né? Olha, eu não estou conseguindo mais receber de tanta propaganda que recebe, né? E também não me atentei a essa notificação. Porque fica na letrinha bem miudinho lá
embaixo. A gente não clicar mesmo, né? Exatamente, né? Para conseguir continuar fazendo a propaganda. Mas olha, assim até vou começar já vou começar a mexer, porque tem bastante dados, entendeu? Fazer esse aditivo no contrato da Unimed, que a Unimed é muito minuciosa nesses dados, né? Tem só uma funcionária que cuida disso e fica exclusivamente tão criteriosa que é. Para meninas, vocês deram um show, deram uma aula, acredito que os internautas também ficaram, o que não sabia, passaram a... E interessante que eu cabia semana passada, que ela veio estar falando, estava discutindo sobre isso. Passou uma semana e falou, você não acredita que foi? Passou uma semana, foi no dia seguinte, eu mandei. Foi no dia seguinte, né? Falei, nossa, o que nós tivemos discutindo um dia antes, no outro dia foi aprovado, né? Eu falei, gente, vamos tá abordando esse tema, porque assim, nós estamos trabalhando não só a questão trabalhista, né? Nós estamos abordando assim, temas de relevância, de interesse da comunidade, de interesse dos trabalhadores, seja na área trabalhista. Agora o doutor Tomás vem falar sobre a perícia médica do INSS, como está funcionando, né? Nós vamos estar com, como que chama de não ver aquele corte de cabelo degradê, desenho. Então assim, a gente está bem diversos. Amanhã nós temos a explanação da autora da lei do assédio moral aqui do município, da doutora Sônia Ré, que, nossa, foi uma grande parceira do sindicato na época que atuava como vereadora, e essa lei. E assim, o mundo está virando de ponta cabeça e o assédio moral está aí implantado em alguns setores que acham que são os donos da verdade e aquele assédio. Então amanhã nós estaremos abordando. Então só para vocês que fica o canal nosso aberto, para sempre que vocês tiverem alguma matéria, e para nós é assim, é um imenso prazer a gente tá podendo contribuir com o conhecimento para a sociedade, né? Eu falo conhecimento teórico vale muito mais do que dinheiro. Até dói, né? Dói, porque quando eu comia arroz e feijão na marmita sentada e reclamando do pagamento atrasado, eu era mais feliz do que hoje, porque hoje eu sei muito que me dói, sabe? Ai, que nem agora, a hora que eu vim pra cá, eu estava assim muito triste, porque eu vi a reforma entrar, né? A reforma administrativa sendo entregue, a grande chance de segurar isso é muito pequena, porque nós temos um Congresso formado por grandes empresários, grandes interesses no público, né? Eu estive em Brasília numa discussão de trabalhadores das agências comunitárias, um projeto de lei que estava em discussão no Senado. E o líder que estava fazendo a discussão das agências, de repente desceu gente de tudo quanto era lado, o que não tinha quórum para dar voto, para conseguir vencer a proposta das agências comunitárias naquela época. De uma hora para outra apareceu senador de tudo quanto era lado para fazer discurso, porque estava cheio de trabalhador ali. E, então você tinha representando os trabalhadores. E nessa discussão, esse ministro que saiu, o primeiro-ministro da Saúde, ele estava discutindo, ele era federal, deputado, ele já estava discutindo com os planos de saúde uma das partes do dinheiro do SUS para ser entregue. Entendeu? Então já havia esse interesse da iniciativa privada, porque o desemprego, as empresas deixaram de ter a obrigação de pagar o plano de saúde. Por outro lado, também houve a queda de emprego, nós estamos com milhões de trabalhadores desempregados, e a iniciativa privada, que tem os seus planos de saúde, desmoronou. Não ia desmoronar? Quem tem o lobby, quem tem mais eleitos dentro do Congresso, não são os trabalhadores, porque é o que eu sempre falo, o trabalhador não vota no trabalhador, ele vota no patrão. Então, tudo isso está comprometido nessa discussão. Então, tenho falado muito isso, porque eu estou assim, eu não acredito que isso está acontecendo com o nosso país. Eu fico muito triste. A Doniana dá os parabéns para vocês,
né? Faz tempo que eu não vejo a Toriana. Eu acho que é por causa dela, ela deve estar dentro de casa fazendo as aulas online. A Tony do neto. Toriana? A Toriana tem neto? Tem, duas crianças lindas. Tony, você é vovó. Já vergonha. Dados pessoais da Toriana aqui. A Luíde lá, meus parabéns para vocês. A Luíde é uma diretora guerreira nossa da pasta da educação. Ela agradeceu, ela está agradecendo pela explanação. Gente, quer falar? Você vai falar alguma coisa? Não. Ivanilde vai falar depois. A Ivanilde vai estar vindo, né? Nós vamos estar fazendo contato com ela. Ela está falando do brechó, né? Então nós temos assim, a sociedade ela é muito solidária. Se tem uma coisa que é, eu acho que não é só uma característica de Itapira. A gente vê quando há alguma mobilização, a necessidade, a população brasileira ela é muito acolhedora, né? E eles vão fazer um brechó para dar continuidade na atividade que elas vêm tocando ao longo dos anos, né? Então, nós estávamos até para estar trazendo uma companheira de Mojimirim para estar trazendo aqui ser a referência da entrega do cabelo, porque ela que leva as perucas e tal das meninas para São Paulo, mas ela é pré-candidata a vereadora na cidade lá, então a orientação do jurídico foi que não venha fazer essa exposição, pode ter algumas complicações no próprio processo eleitoral. A Paula, parabéns, 3 excelentes profissionais, muito obrigada. A Janete dos Reis, parabéns pessoal. E peraí, quem está ali? A Guarda Municipal, em nome da Paulinha que está aí. Paulinha está afastada, que é pré-candidata a vereadora também, mas a profissão é a profissão, né? Então, parabéns em nome da Edmundo, deu salto também você, menina. Madalena, quem será aquela Madalena? Olha lá, quem é? Eu não sei, a Madalena Carmona Lenses. Parabéns, Beatriz e Melissa, vocês brilharam. Olha como é gostoso a gente ter fã, né? Que delícia. É mais uma fã de carteirinha desse jeito, né, gente? Pessoal, boa tarde a todos. Roseli do Iguaçu, meus amigos de fora que estão nos acompanhando, que a gente está começando a aumentar os nossos seguidores, né? Então isso é bom que a gente está conseguindo levar informações precisas, né? A Luciana Palmieri, parabéns, vocês arrasaram. Essas meninas hoje tá lá em cima, o ibope disso daqui hoje. Olha aqui, vamos começar a trazer as meninas com bastante frequência, porque olha, bomba! O negócio aqui bomba! Pessoal, faz você primeiro sua saudação. Depois você. Bom, Cristina, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, não só aqui, mas você tem dado muita oportunidade para a gente também, de permanecer no Conselho da Mulher, poder trabalhar pelos direitos da mulher. Foi graças a você que a gente conseguiu continuar e, enfim, passado todo esse momento de pandemia, a gente vai continuar esse trabalho. Agradeço ao pessoal aqui do sindicato, Ednúbia, todo mundo, ao pessoal que assistiu a gente. Eu sei que é um tema muito denso e que vai gerar dúvidas, então se surgir alguma dúvida, enfim, depois, para quem assistir depois, pedir, se vocês quiserem encaminhar, a gente responde, depois você pode falar em outro momento também, então agradeço, só agradeço. Agradeço imensamente. Obrigada, Cris, mais uma vez pela oportunidade e a gente está à disposição para termos futuros. Olha, já ganhamos menina de novo, vamos voltar de novo. Quem tiver dúvida, faça pergunta, nós encaminharemos, traremos, que elas se colocaram à disposição. Em relação ao conselho, não fiz mais do que o meu papel, porque eu acompanho o trabalho que vocês fazem.
Então, parabéns pela atuação lá, e isso não foi mais do que a nossa obrigação, porque quando o trabalho é voltado com eficiência para quem de fato está na outra ponta precisando, isso não é mais do que a nossa obrigação, né? Então, muito obrigado de vocês terem comparecido, agradeço também por terem deixado aberto essa explanação para os nossos ouvintes, né? Tem lá Vera Pedroso, parabéns Beatriz e Melissa, o nome dela já estou falando, obrigado, né? Pessoal, muito obrigado, até amanhã às 12 horas pontualmente. Amanhã nós teremos uma explanação sobre o assédio moral no serviço público, a autora da própria lei, a doutora Sônia Hecker. Até amanhã, pontualmente, 12 horas. Boa tarde a todos. Quem como Deus, ninguém como Deus.